Eu acho que a minha comunidade me vê como uma pessoa muito criativa, muito legal, muito paciente, muito amorosa, porque aonde eu chego eu sou amada. Aonde eu chego, tu quer o quê, mulher? Quer uns R$ 2? Quer uma cervejinha, uma coquinha? Quero! Tipo, eu me sinto muito adorada ali. O meu papel ali, tipo, é realmente isso, sabe? Quebrar os padrões. Tipo, porque, tipo, pra comunidade, sendo uma comunidade periferia e tudo mais, tem várias diversidades e tudo mais, mas na mente deles, tipo, tem aquela forminha, tipo, ali, padrão, homem e tudo mais. Mas eu tô ali justamente pra quebrar isso, com uma pessoa diferente, sendo gay, né, periférico, lá na comunidade, sendo jovem, também é estudante, vive no mundo da arte e tudo mais, busca sempre coisas novas. E eu acho bastante essencial, tipo, o meu papel na comunidade. Eu até não demorei muito para me aceitar, foi em questão de 1 ano, 2 anos. O tanto que eu sofri nesse caminho faz eu ter orgulho de mim mesma, porque tem muitas pessoas LGBTs que não conseguem se aceitar por questão da homofobia. E toda pessoa LGBT que consegue se autodominar LGBT já é uma pessoa muito forte, por questão do mundo que a gente vive, do país que a gente vive. O que mais, eu acho que o que deixa mais beleza o preto que eu sou e o cabelo, porque o povo fala só muito do meu cabelo, quando eu tô passando, o povo fica, eita, cabelo lindo, eu disse, não, mal olhado sai de fora, sai fora, uma coisinha bem, mas eu amo meu black. Eu me descrevo como uma pessoa muito alegre, não sou muito fácil de chorar, até em filme eu não sou fácil de chorar, e eu me descrevo como uma pessoa gay, preta, porque sou negro, mas sou preta, preta mesmo. E eu gosto de fazer toda essa pessoa que está ao meu redor se sentir bem, dependendo que seja familiares, amigos, criança, idoso, qualquer um. Eu me descrevo uma menina muito forte, muito guerreira, muito humilde e uma pessoa que sabe entrar e sabe sair onde chega e respeitada por a maioria das pessoas. Tipo, eu sempre levo minha autoestima, né? Tipo, meu cabelo, tipo, se meu cabelo estiver bonito, eu tô bonito. Também tem a questão, tipo, dos meus traços, que eu amo, que é, tipo, olhar os lábios maravilhosos, que eu amo ele. Tipo, algo que destaca muito, chama a atenção das pessoas. Sim. O meu corpo, né, também, que eu amo ele, os traços, cada detalhe. E isso é maravilhoso, né, se sentir assim, me sinto leve. A maioria das pessoas sempre respeitam, entendeu? Sempre perguntam como gosta de ser chamada e ser tratada e é muito bom isso. Mas sempre tem aquelas pessoas que, tipo, não quer saber e não respeitam o gênero da pessoa. Hoje em dia, sim. Antes não, porque antes, quando eu tinha meio insegurança de falar isso, que eu era gay. Mas no começo falei que eu era bi, para o povo ficar, não, ele pega mulher, então pode ser amigos ainda da gente. Aí eu falava que no começo eu era bi. Aí depois, por um tempo, eu fui logo me aceitando, disse, não, vou logo falar que eu sou gay logo pra todo mundo, que só assim. No começo eu perdi muitas amizades, mas hoje em dia tá tudo normal pra mim. Não teve muito, assim, desavença com o povo, não. A maioria das pessoas nem sabem direito, mas sempre que me perguntam, eu falo a verdade, que eu sou bi, mas tem pessoas que acham que sou hétero, outras pessoas que acham que sou lésbica. Nunca acham que eu sou, tipo, realmente bi, entendeu? Nunca é levado a sério isso. É sempre... fala como se eu estivesse confusa, se eu fosse hétero, só tô confusa, eu sou lésbica e ainda não me descobri. Tipo, na maioria das vezes, tipo, nunca chegou ninguém, tipo, a virar olhares, tipo, a julgar nada, tipo. Quando alguém vem me perguntar, justamente perguntam e respeitam ao mesmo tempo. Até agora nunca chegou ninguém assim pra criticar. Os que criticam, tipo, e tem olhares ao lado, são os que não chegam pra perguntar, né? Tipo, são os que veem de vista mesmo. Família é alguém que você se sente acolhida na casa dela, na presença dela, ou alguém que cuida de você. A família pra mim, além de ser tudo, né, também tem discórdia, tem união ao mesmo tempo e um pouco de desentendimento, né? A família é acolhimento, família é
é a primeira base de um relacionamento, para depois ter relacionamento com os amigos. Família, família é coração, família é tudo. É como a mãe sempre fala, o coração da mãe é grande, cabe todos que vêm para entrar e sair. Então, acho isso. Mãe, pai, tios, amigos próximos, tipo, igual meu melhor amigo Gal, que sempre me acolhe quando eu preciso. E é isso, família é tudo pra mim. Menino, eu nem fiz, tipo, um programa, eu sou gay. Não, tipo, a minha família meio que percebeu, né? Minha mãe mesmo, na mente dela, já sabia. Sim, né? Porque desde pequeno já tenho os traços, né, tudo mais, as coisinhas meio que eu fazia, tudo mais. E o fato de eu gostar muito desse meio artístico e tudo mais era que eu me expressava realmente. E pra ela foi tranquilo, tipo, ela levou normalmente, né, normal, tipo, do mesmo jeito que eu cheguei no mundo, ela levou isso, não foi um choque nem nada. E eu nem precisei chegar a ela, olha mãe, eu sou gay. Não, ela já sabia disso. E apesar de eu não perguntar se ela sabia, ela já demonstrou isso, tipo, com palavras, atitudes. Eu contei primeiro pra minha mãe. No dia, foi um dia aleatório da minha vida e eu decidi contar pra ela. E eu chorei bastante na hora que eu tava contando. Ela reagiu até bem no momento. Só que depois ela acabou usando a minha sexualidade contra mim em momentos de brigas, pra me atingir e essas coisas. Nossa. Tipo, eu lembro como hoje tinha passado o carnaval, que é uma época que os homens gostam de botar um vestido, gostam de se vestir como uma menina pra resenhar. E tipo, quando passou tudo, eu pedi uma saia de escola, coletei um cropped e saí do quarto. E meu pai fez, carnaval já passou. Eu fiz, a partir de agora eu vou me vestir assim que eu quero ser. Pronto, já foi colando na boca, levando uma mãozada que eu caí e foi um cacete enorme. E tipo, ele começou a dizer que não colocou um filho viado, lembro como hoje, no mundo, que era pra mim ser um homem, tipo... Simplesmente eu olhei pra cara dele e falei, eu não vou deixar de ser quem eu quero ser por conta do senhor e por causa de ninguém não, vai ter que me aceitar como eu sou. Tipo, foi uma briga, foi um cacete que chegou vizinhos e parou ele, amigos me seguraram ele, me tiraram de lá. Eu passei uma semana na casa da minha amiga Lawane. E tipo, depois ele mandou voltar pra casa, mas ainda ficou aquela coisa chata. Um mês sem ele olhar direito na minha cara, eu pedia a benção, ele abençoava sem me olhar e tipo... Mas hoje em dia eu posso dizer que meu pai é um homem maravilhoso, que ele aceitou. Compra até calcinha pra mim agora. Oxe, tu acha? E é isso, né? Agora tá maravilhoso. Já minha mãe, tipo, foi mais complicadinho. Porque, tipo, eu não cheguei até ela e... Olha, eu sou uma trans. Tipo, eu tava com a minha tia, ajudando minha tia. E minha mãe passou do trabalho e me viu com um shortinho lá e pronto, começou. Ah, você não vai na minha casa assim, que não sei o quê. Eu coloquei um filho homem, não sei o quê. Eu, tá. Dali do jeito que eu tava calado, eu fiquei. E simplesmente passei 2 meses sem ir na casa da minha mãe, ela me ligou, perguntou se eu esqueci que tinha mãe. Simplesmente eu falei, a senhora mesmo falou pra mim não ir aí enquanto eu me vestisse como menina. Então eu não vou colocar uma bermuda e uma camiseta só pra ir na casa da senhora. E tipo, a gente sentou, conversou, ela me aceitou e até hoje é outra que comprou umas caçolinhas. E é isso, estamos felizes da vida. Oi. Como é a sua relação familiar? Hoje em dia é ótima. Eu vou falar uma coisa pra vocês. No começo eu tinha muita... que minha mãe já sabia que eu curtia, assim, mas ela ficava meio seguro. Ela mesmo chegou pra mim e falou assim, meu filho, você gosta de quê? Você gosta de homem ou de mulher? Aí eu, como eu tava muito seguro, aí eu fui pego de surpresa, eu falei, mãe, eu sou bi. Aí ela pegou, só deu um abraço. Aí depois, por um tempo, ela deixou eu ser livre, ela disse, ó, você pode ser quem você quiser. Aí depois eu revelei, mãe, eu só pego homem. E isso aí é sobre isso. Aí hoje em dia o relacionamento que eu tenho com ela parece que tipo, é de infância, de uma criança assim, brincar com a outra. E na escola foi super de boa, eu me juntava mais com as meninas, com os meninos também, mas os meninos sempre aquelas brincadeirinhas chatas que sempre tem, e eu sempre me punha no lugar. Sempre falava, eu não gosto dessa brincadeira porque isso tal. Mas sempre foi de boa na escola. Assim, no início, quando eu não demonstrei nada pra ninguém, tipo, sobre o que eu era e tudo mais, era tranquilo, assim, tipo, porque eu não me socializava com ninguém.
Aí depois que eu comecei, tipo, uns anos pra cá, eu comecei a socializar com as pessoas, e falar com o povo, realmente mostrar o que eu sou. Eu recebi muito apoio, assim, das pessoas, e várias pessoas veio aproximar de mim justamente por o meu eu de verdade, por eu ser eu de verdade, pela minha personalidade, sabe? E eu fiquei bastante feliz com isso, e por conta disso, cada dia mais, eu me aprimoro mais, né, tipo, e eu só vivo. Tipo, foi mais sobre preconceito e bullying, que eu até queria mais estudar sobre isso, entendeu? Eu preferia que as escolas, tipo, aprofundassem nesse assunto, para, tipo, do fundamental ao ensino médio, as pessoas crescerem sabendo respeitar o próximo. Eu sinto a falta, né, mas, tipo, como eu gosto muito de saber, né, das coisas, eu vou muito a fundo em pesquisas e tudo mais. Aí, pra mim, isso é tranquilo, porque eu busco saber, né, mas, tipo, tem a falta de pessoas falar, discutir sobre isso. Eu sinto essa falta. Com mais sobre LGBT, mais sobre o respeito, porque, tipo, sempre é só um trabalhinho e pronto, acabou o assunto. Tipo, poderia aprofundar mais isso, entendeu? Gostaria de aprender muito mais sobre gêneros, como se autodescobrir. Eu até falava que nós estudava bem pouca coisa sobre isso. Era mais história que falava sobre o racismo de antigamente, sobre pessoas pretas. Mas nem tanto, o povo não aprofundava muito sobre esse assunto. Seria bastante importante. Não só para héteros, como também para o pessoal da comunidade, que ainda meio que está se descobrindo, né? Me aprofundar sobre o que era o racismo e outras coisas, outros preconceitos. E, tipo, hoje em dia eu acho que eu ia me colocar à frente. Porque se eu visse uma situação que eu já estudei, eu acho que eu ia saber me impor para ajudar aquela pessoa. Mas hoje em dia tá de boa, eu acho que eu sei me pôr no meu lugar e também eu sei ajudar aquelas pessoas que pedem ajuda. Eu acho que até o 7º ano da escola, que tem 12 anos, eu acho que eu nem sabia que existia pessoas bissexuais. Que eu acho que por isso que eu me descobri tão tarde. Porque pra mim só existia pessoas lésbicas e gays. E como eu não era lésbica, então eu era hétero. Então... Principalmente na escola, porque as crianças não nascem homofóbicas nem nada. Elas se tornam por comentários na escola homofóbicos, chamar o ninguém de viadinho. Elas se tornam por conta da sociedade e também por conta dos pais delas. Foi muito difícil, tipo, eu era novinho e, tipo, eu tinha os meus traços, mas o meu jeitinho, tipo, que eu meio que tinha aquela dúvida, né, será que eu sou? E através disso, tipo, tinha muita piadinha de gente, tipo, que falava, gay, não sei o que, é o jeito dele, tu acha que ele não é, tudo mais. E eu ficava, tipo, duvidando, será que eu sou realmente? Tanto é que eu frequentava, tipo, igrejas e tudo mais, aí, tipo, pelo que eu via nas igrejas, o que tinha na palavra e tudo mais, aí vinha aquela dúvida, será que eu sou realmente? Mas, tipo, eu não tinha certeza se eu era realmente mesmo. Sobre minha religião, eu sou candomblessista. Não tenho vergonha da minha religião, mas, tipo, eu sou um tipo de pessoa onde eu separo minha religião, o momento da religião é o momento da religião, e minha vida pessoal é minha vida pessoal. Tipo, eu não misturo muito as duas coisas. Eu sei quando é o dia da minha religião, eu tô lá na minha religião, depois quando é vida pessoal, eu tô na minha vida pessoal. Então eu sei separar, mas a minha religião é candomblé. Aconteceu muito, tipo, às vezes eu conheço uma amizade de uma pessoa, até em rede social mesmo, que, me fala um pouco sobre você, e quando eu tocava no ponto de, eu sou candomblessista, a pessoa bloqueava, se afastava, você é macumbeiro, é não sei o que, tipo, não, eu não sou uma macumbeira, gente, eu sou candomblessista, é diferente. Eu gosto do candomblé, eu entrei por conta própria, e é isso, eu só espero que as pessoas respeitem, porque algumas pessoas não me abraçaram, me aceitaram, e já outras, tipo, se afastou e não faz falta. Porque uma pessoa, quando ela gosta de você de verdade, ela vai lhe aceitar do jeito que você é, qual religião seja, qual cor, qual raça, com tudo ela vai lhe aceitar e vai estar ali com você, ela não vai se afastar. Se ela se afastou, é porque aquela pessoa nunca foi 100% com você. Hoje em dia o povo tá tudo se descobrindo, ainda tem muita gente que ainda se esconde. E eu só acho o seguinte, essas pessoas não é para se esconder, porque tem muitos apoios, principalmente você vai procurando em família. E eu acho o movimento LGBTQIA+, hoje muito importante. Porque é a segunda família, se a primeira família não lhe apoia, a segunda família está lá para lhe apoiar. Então, a bandeira é ótima, porque só ali você pode se descobrir quem você é de verdade. Tem pessoas bissexuais, assim como pessoas lésbicas e gays,
sofrem bastante na sociedade. Mas eu sinto que algumas pessoas da própria comunidade não levam muito a sério as pessoas bissexuais e também pessoas pansexuais. Não aceitam muito isso, algumas. Na bolha que eu vivo, hoje em dia, tem bastante pessoas LGBTs. Mas na bolha que eu vivia, não tinha. Então, não tinha pessoas que eu podia falar, conversar sobre isso. E eu falava com meus amigos héteros e eles não entendiam sobre o que eu estava passando. Então, foi muito difícil. Tinha muito medo de ser eu. Hoje em dia, mas não. É melhor ser eu do que ser outra pessoa, botar um papel que eu não sou. Esse papel um dia pode rasgar e eu não sei aquela pessoa. Vou fazer 4 anos de transição como menina, mas tipo, desde criança eu sempre soube o que eu queria ser. Eu não entendia nome que era trans, não sei o quê. Pra mim eu dizia eu quero ser uma mulher, porque eu sou uma mulher. Eu pegava, meu pai saía pra ir trabalhar, eu pegava as camisas, botava na cabeça, dizia que era meu cabelo. Chorava porque tudo dele era cortar meu cabelo na 0, na 1. Começava a chorar, eu deixa meu cabelo crescer. Ele, não, vai cortar o cabelo de macho é baixo. E tipo, brincava de boneca, ia pra casa da minha amiga, pegava a boneca dela, começava a brincar, ela... Tu é viado, né? Eu não, mulher, eu com medo de levar a pessoa do meu pai, eu não, mulher. Mas eu conversei com ela, foi a primeira que descobriu. E tipo, eu sempre soube o que eu queria ser. Nos últimos anos, o apoio de cada um que, tipo, Léo, você é isso mesmo, tipo, você era na sua, e você não pode ser assim, não pode continuar assim, nesse estilo, nesse Léo que você tem que ser o seu Léo de verdade. Aí eu fui recebendo vários apoios, assim, das pessoas, e eu fui vivendo, e a cada dia mais, eu fui sendo eu mesmo, né, o meu de verdade. Sim. Se você pudesse encontrar o seu Léo de antes, o que você falaria pra ele? Olha, te orienta. Tu para de se esconder e vai viver a tua vida, porque a vida que tu tá vivendo hoje em dia é muito boa. Eu acho que tipo, não falaria eu falaria duas palavras. Força e tenha força e seguir em frente, tipo, uma questão de sempre ter força daquele que você vai concorrer a percorrer do caminho. Bom, eu chegaria assim, olharia nos olhos dela e dizeria: menina, se levanta, seja forte. Não ligue para o que as pessoas vão falarem. Seja forte, você vai passar por muita coisa. Muita coisa mesmo, vai ser difícil, você vai querer desistir, você vai chorar. Mas tipo, eu posso falar que lá no futuro você vai ser uma menina muito forte, muito maravilhosa, que todos vão lhe adorar e você vai ter o apoio de muita gente que você menos vai esperar. E que você vai conhecer pessoas maravilhosas. Eu falaria pra ela ir com calma. Que ela tem tempo ainda pra se descobrir, pra se autodominar. Que mesmo com toda essa dificuldade, ela vai conseguir se sentir uma pessoa completa com ela mesma. Que não precisa se sentir mal com ela mesma, não precisa sentir nojo da forma que ela se sente atraída por outras pessoas. Que tá tudo bem ser ela mesma. Me chamo Leonardo, tenho 19 anos e moro na Vila Maté 2, antigo lixão de Maceió, Alagoas. Eu sou gay e eu existo. Eu sou Elaine, sou uma mulher bissexual e eu existo. Eu sou a Graziele, tenho 17 anos, moro na Vila Maté 2, sou uma menina trans com orgulho e eu existo. Eu, Galberto, sou um homem gay, preto, moro aqui na Vila Maté e eu existo.